Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Solene Fernandes Artes aqui do canal e olha só o trabalho lindo, natalino e realista que eu trouxe pra gente fazer juntinhos. É novo por aqui, já aproveita para me seguir, ative também os sininhos e agora pause o vídeo para copiar o risco, tá? Como sempre eu começo o meu trabalho, esse aqui não vai ter fundo, eu começo então pelo que tá lá atrás, eu vou começar pelo laço, tá? Aqui já fiz uma parte, gente, mas eu deixei aqui um pedaço pra gente fazer juntinhos. Isso é pro vídeo não ficar tão extenso, tá? Eu vou usar as seguintes cores: vermelho fogo, púrpura, vinho, preto, amarelo ouro e o amarelo bebê, tá? Eu começo aqui, ó, com o vermelho fogo, vou preencher, ó, toda a parte aqui do primeira parte aqui do laço, tá? Aqui, ó, no finalzinho da boca aqui do laço, eu já venho com um pouquinho de púrpura, fazendo a junção bem certinha com vermelho fogo. E se você quer acompanhar esse trabalho juntinho comigo, o risco, né, já disponibilizei, vai ficar também lá nos destaques do meu Instagram, em riscos grátis, tá? Fica salvo lá. E o guia de cores fica na descrição do vídeo, tá bom? Todo o guia de cores, bem certinho, para você poder acompanhar esse trabalho juntinho comigo. E na descrição do vídeo você encontra também o link para o meu curso online de pintura em tecido, um curso com temas bem variados, que está imperdível, então eu convido a todos vocês a fazerem esse curso juntinho comigo, tá? Olha só, reforço aqui, ó, na boca do laço com mais um pouquinho do púrpura, venho com um pouquinho do púrpura e do vinho, faço uma misturinha no meu pratinho e escureço um pouquinho, ó, por baixo do laço. Pego um pouquinho do púrpura, do vinho e do preto, bem diluído no Aquarela Silk. Com o pincel número 6, eu vou dar pinceladas, ó. Já vou fazendo o xadrezinho desse laço que fica um efeito muito lindo. Gente, pincel número 6 da 421, tá? Aqui eu tô usando o pincel número 6 da Castelo, da série 523, tá? Porque o meu desenho é bem grandinho, então eu usei o pincel número 6. Se você não tiver o pincel número 6, pode fazer também com o número 4. O pincel tem que estar bem novinho, que dá super certo, tá? Olha só, fiz esse efeito de xadrezinho. Agora eu venho com um pincelzinho um pouquinho menor. Pincel número 4 da Castelo, da série 543. Pego somente o preto e dou uma diluída nele no Aquarela Silk. E em cada quadrinho desse, ó, eu vou fazer bem preto, tá? Quero deixar bem preto. Como o pincel vai estar do tamanho certo, gente, para fazer o quadrinho aqui, eu só desenho. Alguns não vai ficar o quadrinho inteiro, tá? Prestem bem atenção nisso. E já fica, ó, o primeiro efeito de xadrezinho, tá? Aí, eu venho novamente com o pincel número 6, pego o vermelho fogo, vou preencher, ó, o outro laço, tá? Vou preencher tudo com vermelho fogo e na parte de baixo e aqui na boca do laço. Uso novamente um pouquinho do púrpura, ó, já tô com um pouquinho do púrpura no pincel. Escureço aqui só um pouquinho, já venho, ó, fazendo a voltinha do laço com vermelho fogo e vou preencher todo ele, tá? Esse laço, gente, dá um efeito incrível, muito bonito e é super fácil de fazer. Eu tô ensinando para vocês a maneira mais fácil que tem para fazer esse laço, tá? Também pode ser feito com stencil, tá? Mas aí a gente não vai conseguir fazer os detalhezinhos, aqueles, sabe assim, dá volume no laço, tá? Então, eu prefiro fazer no pincel mesmo, tá? Aqui por baixo, ó, já misturo um pouquinho do vermelho fogo com um pouquinho, com sujeirinha do púrpura e passo. Aqui, só ajeitando a tinta bem em cima do risco, tampando bem a trama do tecido. Venho aqui, ó, para escurecer um pouquinho aqui, contornando a parte de cima do laço, tá? Bem certinho. Venho com mais um pouquinho de tinta aqui, ajeitando bem, ajeito ali o pertinho do nó do laço, ó, escureço um pouquinho com púrpura e venho misturando, ó, bem certinho em cima do vermelho fogo. Aqui, ó,
Dou bastante profundidade aqui na boquinha desse laço, porque a parte de cima, que eu pintei primeiro, faz um pouquinho de sombra aqui. Venho, ó, com o púrpura e o vinho, dou uma diluída para ficar bem fácil de trabalhar e uma isca do preto, bem pouquinho preto, tá? Nessa primeira etapa. Passo, ó, uma lista bem da largura do meu pincel número 6, tá? Aqui eu estou usando o pincel número 6. Gente, presta bem atenção na numeração do pincel se vocês quiserem esse efeito, tá? Passo várias listas, respeitando lá o desenho, onde começa aqui, ó, na pontinha ali do meu laço, na pontinha de baixo, vai pegar uma lista bem pequenininha, tá? Pego um pouquinho do preto e do vinho, posso colocar uma isca do púrpura, um pouquinho do púrpura também, para ficar um pouquinho mais escuro, ó. E vou fazer listas ao contrário, ó, um pouquinho mais escuras e ao contrário, tá? Respeitando bem certinho o desenho, o movimento que o laço faz, o volume dele, ó. Alguns lugares vai ficar bem pequenininho e eu preciso prestar bastante atenção nisso. Gasto sujeirinha da tinta que tem no meu pincel, escurecendo um pouquinho mais ali o nó, do ladinho do nó do laço. Pego o pincel número 2, um pouquinho do preto, dou uma diluída para ficar bem fácil trabalhar com ele. E venho, ó, fazendo a parte preta, os quadrinhos preto desse laço, bem certinho. Pincel número 4, gente, daí. Vou desenhar, fica super fácil, esse pincel é muito gostoso trabalhar com ele, facilita muito a pintura, tá? Vou deixar na descrição desse vídeo também o contato para vocês adquirirem esses pincéis que eu tô usando nesse trabalho, tá? É com a Selma Andrade, tá? Vai ficar o Instagram dela, o WhatsApp na descrição do vídeo, para vocês entrarem em contato com ela e adquirirem esses pincéis, tá? E na descrição do vídeo, vocês também vão encontrar o link para o meu curso online de pintura em tecido, um curso maravilhoso. Vocês aprendem do básico ao avançado, realismo de figuras humanas e animais, e os temas bem elaborados, tá? Então, eu convido a todos vocês a fazerem. Olha só, gente, finalizei aqui a parte de fazer o xadrezinho no laço. Venho com o pincel 0, o amarelo canário. Vou deixar mais forte, gente, esse amarelo ouro no meio do laço, para mim dar volume nele, tá? Ó, notem que eu deixo mais forte só no meio mesmo do laço. Nas beiradinhas, deixo o risco bem fraquinho já, tá? A mesma coisa vou fazer contornando todas as listrinhas que eu fiz, tá? Tanto de cima para baixo, como essas na horizontal. Acho que é assim que fala, né? Tá? Vou contornar, ó, deixando no meio bem mais visível, tá? Com o amarelo ouro. Passo em todas elas, depois venho passando ao contrário também, bem certinho. Aqui também, sempre deixando no meio mais visível, para dar bastante volume no meu laço, tá? Aqui, eu vou passar uma isca só na beiradinha, bem pouquinho mesmo. Venho, ó, com o amarelo bebê, bem pouquinho do amarelo bebê. O meu aqui tá um pouco grosso, então eu vou precisar diluir, tá? Se o de vocês estiverem numa consistência boa, não precisa diluir, tá? Ó, como eu falei, vou deixar mais visível, mais forte, ó, só no meio, tá? Faço esse detalhezinho aqui sempre da mesma largura. O laço é de Natal, gente, Natal tem muito brilho, né? Então, aqui seria aquela linha dourada que tem nos laços, é uma linha dourada que faz contorno no xadrezinho, tá? É apenas esse detalhe que eu tô fazendo aqui. Por isso que eu deixo mais forte no meio do laço, para dar mais volume, tá? E o amarelo canário, ó, é como se fosse a luz daquele brilho, tá? Venho aqui, ó, para fazer esse pedaço ainda com vocês. Vou repetir o mesmo processo. Vermelho, fogo, preencho, ó, bastante cuidado. Aqui atrás do sino, toda essa ponta do laço aqui,
Aqui, ó, fazendo a ponta bem certinha. Já venho trazendo, ó, contornando o sino bem certinho. Ajeito aqui com bastante cuidado. Já venho, ó, aqui por trás do sino, com um pouquinho do púrpura. Peguei o púrpura no meu pincel, peguei um pouquinho do vermelho fogo, fiz uma misturinha no meu pratinho e venho, ó, preenchendo aqui esse restante aqui, ó, da ponta, tá? Ajeito aqui a pontinha, ó, o detalhezinho do laço bem certinho. E aqui, ó, vocês já observam que já fica a sombra do sino aqui na parte de trás do laço, né? Bem certinho. Sujeirinha de púrpura no pincel, eu passo aqui, ó, próximo do sino, já fazendo uma sombra bem pequenininha, uma divisão, tá? Venho, ó, com um pouquinho do púrpura e do vinho, dou uma diluída, pego uma isca do preto, bem pouquinho, começo a fazer as minhas listras, ó. Aqui, vou mostrar para vocês que elas não precisam ser feitas retas, tá? Elas podem ser feitas também assim, ó, meio de ladinho, tá? O efeito vai ser o mesmo, a gente tá fazendo xadrezinho, tá? Então, ó, vai ficar a mesma coisa. Venho, ó, puxando ao contrário, na largura do pincel número 6, é importante, entre uma listrinha e outra, eu sempre deixar o mesmo espaço. Tem que ter esse cuidado para sempre ficar o mesmo espaço, tá? Pincel número 2, venho com preto bem diluído, eu venho, ó, para fazer o quadrinho preto desse xadrezinho. Com bastante cuidado, ó, esse aqui de baixo vai ficar só um pedacinho dele, porque ele chega no final da fita. Ajeito esse aqui, ó. Venho aqui para esse também, que quase não fica inteiro. Venho aqui, ó, aparece só a pontinha do quadrinho lá atrás do sino pra mim. E esse aqui, ó, último, já aparece inteiro, tá? Fiz toda a parte xadrezinha, venho com o vermelho, o amarelo ouro, passo, ó, contornando aqui o xadrezinho, a listrinha, né, ó, bem certinho. Deixo no meio mais forte também, para ressaltar, né, é onde que eu quero dar mais volume, nesse laço. Passo ao contrário. E aqui, ó, por tá lá por trás, eu vou deixar ele já um pouquinho mais apagado do que os outros, tá? Pois ele está lá por trás. E com o amarelo bebê, eu dou um detalhezinho também, ó, um pouquinho menos do que eu fiz nos outros, tá? Por ele estar lá por trás. Feito, ó, isso, eu vou retocar aqui, ó, é só ajeitar a pontinha desse laço aqui, ó, e alguns quadrinhos que ficou faltando com o zero. Aqui também, ó, o último, a beiradinha aqui é vermelho fogo, e do outro lado também, ó, eu só tô ajeitando mesmo, deixando um pouquinho mais em evidência. Eu preciso, gente, esperar esse laço secar bem, para daí voltar a trabalhar com ele. Enquanto isso, eu venho pro sino, tá? Vou usar o siena, o amarelo cádmio, o cerâmica e o sépia, tá? Aqui, eu começo com siena, vou começar por esse sino, que tá bem de frente aqui. Então, preencho, ó, toda essa parte com siena natural. É importante, quando eu for fazer um trabalho realista assim, eu marcar bem cada detalhe que tem no meu risco, eu marcar no tecido. Aí, vocês vão ver como que é fácil de fazer bem certinho, é só observar e colocar as cores bem certinho. Aqui, ó, já peguei um pouquinho do siena com cerâmica, venho no cantinho, lá por trás do outro sino, ó. Venho com mais um pouquinho, tô com o pincel número 4, da 421. Pego, ó, um pouquinho do sépia para escurecer do outro lado e já venho trazendo aqui, ó, escurecendo essa parte, ó, um pouquinho mais. Venho, ó, com um pouquinho mais do sépia com siena do outro lado. Aqui, ó, no cantinho,
um pouquinho mais do sépia, fiz a junção das cores bem certinho, ó. Venho com um pouquinho mais do siena e do sépia, aqui, ó, por baixo dessa voltinha que o sino tem, e já venho, ó, desenhando a beiradinha dele, que vai mostrar pra mim a largura do sino. Mudo o meu pincel, pego o pincel número 6, porque aqui o espaço é grande, pego um pouquinho do cerâmica e do siena e preencho, ó, esse espaço aqui, ó. Esse sino, gente, nós vamos fazer eles dourado, tá? Usando essas cores aqui. Vem com um pouquinho do sépia, pincel número 2, vou escurecer um pouquinho aqui no cantinho. E aqui, ó, por baixo do outro sino também, tá? Escureço um pouquinho mais. Aqui também, sigo bem certinho, ó, o risco, o detalhe, né? Venho, ó, com um pouquinho do amarelo canário, vou usar o amarelo canário aqui também. Aqui eu preencho com um pouquinho mais do amarelo canário e já vai ficando, ó, o reflexo de uma luz, tá? Aqui, ó, venho com o amarelo canário, preenchendo essa parte aqui onde eu deixei. Aqui eu já vou jogar direto o amarelo canário, porque depois eu venho dando a luz aqui nesse espaço com branco, tá? Faço a junção dos lados bem certinho, ó. Aqui também, vou jogar um pouquinho mais. E aqui, ó, no cantinho, vou fazer a contraluz, o reflexo da luz lá do outro lado, tá? Ó, bem com sujeirinha só de tinta no meu pincel. Ajeito aqui em cima do risco com bastante cuidado. E já venho, ó, na parte de dentro aqui do sino. Eu vou fazer uma mistura de sépia com siena natural e começo pela parte mais escura aqui, ó, lá no fundo mesmo do sino. Eu tenho que dar profundidade aqui nesse sino. Então, eu venho com essa mistura de sépia com siena natural e vou preenchendo, ó, todo esse espaço bem certinho. Seguindo, ó, o desenho bem certinho, preencho aqui, ó, tiro toda a tinta do meu pincel, venho, ó, em cima do risco e vou preencher aqui o badalo do sino. Bem certinho, ó. Ajeito o meu risco completo aqui, venho, ó, com um pouquinho mais do sépia e do siena natural. Agora eu vou usar apenas o siena natural nessa segunda divisão aqui, ó, que é onde o sino começa a se abrir, né? E venho, ó, contornando aqui, trazendo a tinta até em cima do risco e venho contornando aqui, ó, a bolinha desse sino, tá? Aqui já vou usar um pouquinho do amarelo cádmio. Faço a junção das cores bem certinho, misturo bem. Aqui no cantinho já venho novamente com um pouquinho do siena, unindo, misturando bem certinho com o amarelo cádmio. Volto com o amarelo cádmio para me contornar essa bolinha aqui bem certinho, faço a junção das cores. Venho, ó, aqui no final com um pouquinho do sépia para me dar um pouquinho mais de profundidade aqui, ó, e aqui no cantinho também. Faço a junção para deixar um pouquinho mais escuro esse siena natural com sépia que eu passei, tá? Misturo bem a tinta, eu só quero escurecer um pouquinho. Aqui, ó, no lado de fora, eu venho com amarelo cádmio. Notem que eu nem lavei o meu pincel, de uma tinta eu vou passando para outra para me ajudar na junção das cores, tá? Vou preenchendo bem certinho aqui no cantinho. Volto com um pouquinho do siena natural para escurecer um pouquinho aqui o ladinho. E aqui, ó, amarelo canário. Notem que é a mesma direção que vem a luz de lá de cima, ó, aqui vai ficar mais claro, tá? E onde eu vou colocar a luz depois, por isso ele já tá mais claro, porque pega mais claridade. Ó, trago esse amarelo canário até aqui. No finalzinho, aqui já jogo um reflexo, ó, de luz lá para dentro do sino, ajeitando aqui, ó, o risco bem certinho, fazendo a junção do amarelo canário com o cádmio, ó, bem certinho e contornando aqui, ó, já a beiradinha desse sino, tá?
E misturando as cores bem certinho, ó, volto no siena natural, ajeito bem o contorno, lembrando que aqui, ó, tem todos os risquinhos, né, que dá pra me ver perfeitamente lá por baixo da tinta, tá? E sempre é bom reforçar, caso vocês forem se perder no risco, reforcem os detalhezinhos com lápis 6B, tá? Bem com o pincel número 2 da 421, amarelo cádmio, aqui eu já venho preenchendo, ó, a largura, a beiradinha desse sino. Lembrando que cada detalhezinho, quando a gente faz realismo assim, é muito importante desenhar todos no tecido para ficar mais fácil na hora de jogar as cores, tá, gente? Aqui, ó, na parte de cima, já venho com um pouquinho do amarelo canário, vou preenchendo, como aqui eu estou fazendo a largura desse sino. Então, é muito importante eu deixar essa beiradinha aqui que eu tô preenchendo sempre da mesma largura, tá? Bem certinho, ó. Vou fazendo a boca aqui do sino bem arredondadinha, tá? E sempre da mesma largura, tá? Quem tiver dificuldade em trabalhar reto com pincelzinho maior assim, pode estar fazendo até com pincel zero. Eu, particularmente, eu acho mais fácil fazer com pincel número 2, igual eu tô fazendo, tá? Volto aqui, ó, pro amarelo cádmio. Por que aqui eu vou usar mais escuro? Porque a claridade pega ali, ó, na beiradinha de dentro do sino, onde abre como se fosse uma sainha, tá? Venho aqui, ó, por cima, nesse enfeitezinho que tem aqui em cima no sino, com o amarelo canário, e vou preencher, ó, fazendo a voltinha bem certinho e vou preenchendo, ó. Aqui no cantinho, já volto pro amarelo cádmio, ó, trago até aqui, venho, ó, com um pouquinho mais do amarelo cádmio e dou umas pontinhas aqui, ó, na contraluz com o amarelo canário. Venho com o siena natural e o sépia e dou uma escurecida aqui, ó. Aqui, ó, com um pouquinho do siena natural e do sépia, eu vou passar contorno nesse detalhe, ó. Por baixo eu faço a sombra e por cima eu venho contornando, ó. Espalho bem, bem certinho e pronto. Venho, ó, aqui na beiradinha também, tinta virada pro risco, virada pra beiradinha, eu vou ajeitando ela, ó, e fazendo o contorno, deixando da mesma largura como eu falei pra vocês, ó, bastante capricho, não deixa a mão tremer nessa hora, tá, gente? Porque tem que ficar bem retinho pro trabalho ficar bem bonito. Passo, ó, em toda ela, venho do outro lado contornando também, com bastante cuidado, mão bem suave para não ficar muito forte, venho trazendo, ó, até se unir aqui, ó. Venho, ó, pelo lado de cima também, passando, ó, o siena e o sépia, mais um pouquinho, até trazer aqui, ó. Esse desenho, gente, fica muito lindo para fazer aí, já começar os trabalhos natalinos, né? Para fazer aí, para enfeitar a sua casa ou até mesmo comercializar, tá? Aqui, ó, venho fazendo os detalhes, né, do meu desenho, ó, onde a claridade pega e reflete um pouquinho ali na parede por dentro desse sino, né? Então, com um pouquinho do amarelo canário, eu venho fazendo esses reflexos aqui, ó, por cima do siena mesmo, ó, pincel número 4, da 421, eu faço os reflexos aqui do sino, venho com um pouquinho mais do amarelo canário e aqui, ó, um pouquinho de uma pinceladinha em volta da bolinha, ó, bem pouquinho. Venho, ó, com o siena e o sépia, só pra ajeitar aqui, ó, eu vou dar uma escurecidinha ali na parte de cima e aqui, ó, na parte de dentro também, só pra definir melhor. Venho, ó, com o pincel número 2, um pouquinho do sépia e do siena natural, eu vou fazer a sombra, ó, que essa bolinha faz aqui, ó, onde ela bate, tá? Porque a luz vai pegar o contrário, então ela vai fazer uma sombra aqui, ó. Desenho uma sombra bem certinho, bastante delicadeza, ó. Ajeito aqui o finalzinho um pouquinho, venho, ó, preenchendo ela com siena,
trago até aqui, ó, respeitando o desenho bem certinho. Venho, ó, com um pouquinho do amarelo canário aqui por cima. E aqui, ó, já venho com um pouquinho do amarelo cádmio, ó, preenchendo o final aqui, ó, aqui por baixo dessa bolinha, ó. Faço o contorno bem certinho, venho aqui, ó, com um pouquinho isca do amarelo canário, nem preciso lavar meu pincel, venho aqui, ó, com o amarelo cádmio, preencho aqui bem certinho essa parte aqui, o badalo, do badalo, né, no sino, ele tá mais claro, ó, porque ele reflete a luz, porque ele tá bem na direção onde pega a luz aqui no meu trabalho. Venho contornando ele com siena natural e um pouquinho do sépia, ó. Dou uma escurecida aqui onde que eu passei siena natural e sépia, com o pincel número 2, ajeito bem certinho, pego, ó, um pouquinho do amarelo canário. Aqui também, ó, venho fazendo a contraluz lá por cima. Já venho, ó, com um pouquinho do amarelo bebê. Também vou usar aqui um pouquinho do amarelo bebê. Passo, ó, e venho até aqui embaixo. Venho, ó, com um pouquinho, só sujeirinha do sépia, só para contornar aqui, ó, pelo lado de fora, bem pouquinho a tinta, e aqui, ó, gasto a tinta do meu pincel, do sépia, ó, para dar uma escurecida aqui nessa parte mais escura. Venho com um pouquinho do amarelo bebê aqui, ó, dando claridade, ó, bem pouquinha, e vou trazendo até aqui, ajeito dos dois lados, fazendo o desenho bem certinho. Gente, e aqui vou esperar secar um pouquinho para depois voltar a trabalhar também nesse sino, tá? Venho aqui, ó, já no próximo sino com siena natural, um pouquinho mais do siena natural, vou preencher toda essa parte aqui, ó, onde esse sino primeiro faz sombra. Venho com siena natural e o sépia, já vou preencher essa parte aqui, ó, que fica mais escura, aqui na parte de cima. Vai pegar já um pouquinho de claridade, então, ó, finalizo aqui, ó, com esse siena e sépia, até aqui na beiradinha, ó, do sino, bem certinho, e olhem que eu tô respeitando o desenho aqui, ó, bem certinho. Já venho aqui na parte do meio, ó, com um pouquinho do siena e do sépia, mais siena do que sépia, porque aqui já fica um pouquinho mais claro, e vou preenchendo, ó, aqui já vou jogar mais só o siena, e aqui no cantinho, um pouquinho do amarelo cádmio. Vou preenchendo bem certinho, já venho, ó, preenchendo até aqui no risco, com esse amarelo cádmio, faço a junção das cores bem certinho, venho aqui, ó, com amarelo cádmio, faço a junção lá em cima com o siena natural, venho com mais um pouquinho do amarelo cádmio, mais um pouquinho do siena natural, aqui por baixo do laço, ó, com bastante cuidado na hora de preencher aqui a parte do laço, volto pro amarelo cádmio e faço a junção aqui, ó, bem certinho. Siena natural, mais um pouquinho para me ajudar na mistura. Venho, ó, com amarelo cádmio, aqui, ó, na contraluz, e aqui embaixo, ó, um pouquinho já do amarelo canário. Faço a junção aqui das cores bem certinho. Aqui, ó, um pouquinho do amarelo canário e volto pro amarelo cádmio, bem certinho, ó. Faço a junção, ó, volto misturando bem certinho a tinta, limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do siena natural e do sépia para me escurecer, gente, aqui no cantinho esse sino, ó. Já levo a tinta lá em cima do risco, definindo bem certinho o meu desenho e contornando aqui, ó, com bastante cuidado. Muita atenção para não entortar o desenho também quando a gente tá pintando, tá, gente? Um desenho mal feito, desenho torto, tira toda a beleza do trabalho, tá? Então, tire o desenho com bastante cuidado, façam todas as marcações, tá? Que isso são detalhes que enriquecem o trabalho da gente, deixa mais bonito, tá? Aqui, ó, só reforçando
o ponto de sombra aqui onde esse primeiro sino que eu pintei faz nesse segundo. Venho com o pincel número 2, contornando, ó, esse detalhezinho, fazendo a sombra desse detalhe que tem aqui no sino, ó. Como esse daqui tá mais de lado, então ele vai aparecer um pouquinho melhor pra mim, ó. Tem duas marcações nesse sino, né? Então, eu venho fazendo a sombra, ó, depois eu venho com um pouquinho de tinta por cima, dando um contorno, tá? Aqui eu tenho uma divisão na claridade desse sino, tá? Então, eu só tô fazendo isso mesmo com o pincel, com a sujeirinha do siena natural e do sépia. Aqui eu vou escurecer, ó, com um pouquinho mais do sépia, porque fica mais forte pra mim essa região aqui, ó, tá? Só um pouquinho. Venho com um pouquinho do sépia aqui por dentro do sino. Essa parte aqui eu vou escurecer um pouquinho para dar profundidade aqui no sino. Já venho, ó, com um pouquinho do siena e do sépia. E já vou contornando aqui, ó, a bolinha do sino e preenchendo, ó, todo esse espaço. Levando a tinta bem em cima do risco, seguindo o risco bem certinho, tá? Preencho toda essa parte aqui. Venho com um pouquinho mais do sépia para aqui no cantinho, eu quero que fique um pouquinho mais escuro. Aqui, ó, com sépia, eu já vou fazer alguns detalhezinhos, ó, de pontos que fica mais escuro, onde reflete a bolinha dele aqui, ó, na parede do sino, então fica mais escuro. Não sei se vai aparecer bem no vídeo para vocês, tá? Venho, ó, aqui, ó, no segundo desenho aqui da sainha do sino, ó, venho com um pouquinho do amarelo canário, já passo, ó, pro amarelo cádmio, venho preenchendo, ó, bem certinho. Aqui joguei uma pinceladinha mais de amarelo cádmio para fazer a junção, de amarelo canário, perdão, para fazer a junção aqui, ó, bem certinho. Fazer a divisão aqui, ó, e unir as duas cores bem certinho. Vou levando a tinta, ó, bem em cima do risco, tomando cuidado para não entrar na parte mais escura e não pegar também a cor que eu usei mais escura lá. Já passo pro siena natural. Vou preenchendo agora com siena natural, e aqui na beiradinha já joguei um pouquinho do siena natural e do sépia. Notem, ó, que eu consigo visualizar a mudança de cores aqui bem certinho. Venho, ó, aqui no cantinho fazendo a voltinha e já fazendo o contorno aqui da beiradinha do sino. Venho, ó, preenchendo com bastante cuidado. Aqui no cantinho, ó, já venho com um pouquinho do siena natural e do sépia, fazendo a junção, ó, bem certinho. Venho, ó, aqui, ó, deixei um espacinho, vou preencher com o amarelo cádmio, ó. Vou reforçar aqui esse amarelo cádmio. Esses detalhes, gente, nada mais é do que o reflexo da claridade que vai pegando nos lugares. Venho com o pincel número 2, vou fazer a beiradinha, a largura do meu sino, com o pincel número 2, tá? Com bastante cuidado, todo aquele cuidado que eu falei ali no outro sino. Não entortar, deixar sempre retinho, sempre da mesma largura, tá? Venho preenchendo, ó, essa parte aqui onde pega a claridade, ela pega aqui, ó, e reflete lá do outro lado, né, do sino, um pouquinho mais claro. Aqui onde eu passei o siena na parte de baixo, vou passar o siena e com um pouquinho do amarelo cádmio. E aqui na parte de cima também, ó. Vou repetir as mesmas cores, tá? Ajeito aqui com bastante cuidado, fazendo a voltinha. Sempre da mesma largura, como eu falei. Venho aqui, ó, ajeitando e desenhando, ó, fazendo o contorno dessa beiradinha um pouquinho. Aqui também vou passar um pouquinho mais do amarelo canário, bem pouquinho. Venho, ó, com o pincel 0 e ajeito, ó. Aqui, como é mais fininho do que o primeiro que eu fiz, ó, eu venho com o pincel 0 para deixar um pouquinho mais visível e deixar sempre, deixar retinho, tá? Venho, ó, já aqui para esse detalhezinho, ó, e já vou preenchendo.
Comecei com siena natural, agora já estou com o amarelo canário e vou preenchendo aqui, ó. Notem, ó, que a minha claridade começou na parte escura e aqui no cantinho, ó, já venho pro siena natural, tá? Ajeito aqui bem certinho, aqui no cantinho, preenchendo bem certinho esse detalhezinho do sino. Venho aqui, ó, com siena natural, fazer a parte mais escura, com bastante cuidado, preencho todo esse detalhezinho. Venho aqui, ó, também com siena natural, aqui na parte mais escura, aqui pega bastante sombra do sino, que tá na parte fazendo sombra aqui. Venho, ó, fora ali da sombra, com um pouquinho do amarelo canário, começo aqui, ó, pelo lado de baixo desse detalhe, tá? Pro lado de cima, eu deixo um pouquinho escuro, porque pega a sombra do sino, e pelo lado de baixo, fica um pouquinho mais claro, porque reflete um pouquinho da claridade, tá? Aqui, ó. Venho com o pincel número 2, o amarelo canário, e já vou dando, ó, claridade aqui nesse sino, tá? Deixo um pouquinho mais claro essa parte aqui, que é onde já pega a luz, respeitando o desenho, ó, do sino. Aqui tem uma leve voltinha, que é o desenho do sino. Então, já reflito aqui, ó, bem certinho, com amarelo canário, mais um pouquinho, e aqui, ó, também. Já venho, ó, aqui também, com um pouquinho do amarelo canário, aqui também, e já venho, ó, para pintar a bolinha desse sino. Começo com siena natural e um pouquinho do sépia, preenchendo essa bolinha. Do outro lado, venho com siena natural puro, faço a junção das cores aqui, ó, bem certinho, siena natural e sépia. Venho aqui por baixo com siena natural e agora uma pincelada do amarelo cádmio, ó, bem certinho, preenchendo, ó, a bolinha até no risco, ó. Sujeirinha de tinta no meu pincel, um pouquinho do sépia, vou escurecer de um lado, desse lado aqui, ó, puxando lá pro meio, ó. Escureço um pouquinho do outro lado também, já deixo esse detalhezinho. Venho contornando aqui pelo lado de fora e já fazendo, ó, a sombra que essa bolinha faz no sino, ó, com bastante cuidado, bastante capricho, para não exagerar. Venho com o amarelo bebê, já dou uma primeira claridade aqui nessa bolinha e aqui, ó, já dou a contraluz. A parte de baixo aqui, ó, já vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Venho com branco, já reforço aqui, ó, e com a sujeirinha do branco, gente, eu já vou trabalhando ali, ó, a luz em cima do amarelo canário, tá? Aproveito que ainda tá meio úmido, venho com um pouquinho mais do branco, pincel número 2, vou passando delicadamente e fazendo a junção, tá? Ó, aumento aqui, ó, um pouquinho dessa luz aqui, ó, deixa uma bolinha de branco bem forte, daí vou espalhando ela dos lados, tá? Aqui no cantinho também já venho com a luz, vou passando o branco e vou unindo com esse amarelo canário. Aqui, ó, também já venho com um pouquinho do branco, com esse pincel número 2, gente, da 543, eu consigo fazer os riscos bem fininhos com branco, tá? Então, por isso que eu tô usando ele aqui. Venho, ó, aqui também, já colocando, ó, o pontinho de luz aqui na beiradinha. Venho, ó, com um pouquinho, só sujeirinha, ó, do amarelo canário aqui, porque aqui, ó, reflete a luz que eu dei na bolinha, tão vendo? Vai refletir aqui. Aqui, ó, venho com um pouquinho do branco. Essa partezinha aqui, ó, vai ficar bem forte no branco. Eu passo, ó, a primeira mão, depois eu vou reforçando. Venho com um pouquinho mais. Aqui, ó, na voltinha também vai refletir o branco e leva a sujeirinha do meu pincel, ó, com branco lá pra cima. Aqui, ó, contraluz lá na beiradinha do sino, lá em cima. Já venho aqui, ó, na beiradinha
também dando luz, ó, com bastante cuidado, vou passando o risco, respeitando o meu desenho, venho aqui no cantinho, ó, e faço a contraluz, já venho aqui na beiradinha também, e aqui bem no cantinho, na sujeirinha de branco, venho aqui, ó, na beiradinha de fora do meu sino, um pouquinho mais do branco, a luz vai pegar mais forte aqui, ó, então esse espaço aqui, eu tenho que deixar um pouquinho mais branco, tá? Então, passo branco, ó, faço um pouquinho, ele misturar um pouquinho com amarelo canário, tá, ó? E misturo bem. Aqui, ó, um pouquinho do branco, aqui também. Lembrando, gente, que esses detalhezinhos aqui eu não posso deixar muito branco. Eu faço a mistura do branco com amarelo canário para luz, para o reflexo de luz aqui, ó, ficar mais claro, tá? Ele tem diferença de onde bate luz mesmo, que fica o ponto fixo, o ponto mesmo de brilho, tá? Porque aqui são reflexos. Venho aqui, ó, com sujeirinha de tinta no meu pincel também. Agora, venho com um pouquinho mais do branco. Aqui, ó, passo sujeirinha de tinta do meu pincel, viro o pincel, ó, para dar a contraluz, bem pouquinho. E aqui, ó, vai refletir um pouquinho essa luz ali na parte do sino. Venho, ó, com sujeirinha do branco, coloco meu ponto de luz bem forte aqui e vou espalhando, ó, na beiradinha, dou uma espalhadinha, tá? Um pouquinho mais, deixo mais forte no meio e vou espalhando nas laterais. E aqui, ó, dou alguns pontinhos a mais e uma pinceladinha aqui no final, tá? Venho, ó, com um pouquinho do branco aqui, ó, nesse badalinho aqui do sino. Aqui, ó, também coloco um pouquinho na beiradinha. Aqui, ó, mais um pouquinho. Coloco o branco bem certinho. Venho, ó, com um pouquinho mais aqui, como eu falei aqui, a luz pega bem intensa, então eu preciso deixar mais forte no branco, tá? Reforço aqui, ó, com bastante cuidado, mais um pouquinho. Venho aqui, ó, mais um pouquinho de branco. Observo bem certinho, gente, todos os detalhezinhos do meu risco e venho aqui, ó, mais um pontinho de brilho aqui nessa bolinha também. Aqui, ó, na parte escura, venho com sujeirinha no meu pincel de amarelo canário e vou fazer, ó, a contraluz nesse lado aqui mais escuro. Bem pouquinho, gente, só sujeirinha mesmo de tinta no pincel. Feito isso, pego as cores que eu usei para fazer o laço. Venho com um pouquinho do púrpura, do vinho e do preto, porque eu vou dar profundidade nesse laço, vou aumentar a profundidade dele e daí trabalhar a luz, tá? Pego essa mistura de tinta com um pouquinho do Aquarela Silk, pincel número 6, venho aqui perto do laço, ó, e vou escurecer perto do nó do laço. Desculpa, eu falei errado. E vou escurecer aqui, ó, um pouquinho. Notem, ó, que fica bem definido uma parte do laço e outra. Venho no meio do primeiro laço e vou puxar um detalhe mais escuro. Contorno aqui, ó, a boca do segundo laço bem certinho. Venho lá por trás do primeiro laço, dou um piquezinho mais escuro. Venho aqui na boca, ó, na volta do primeiro laço também, escureço um pouquinho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, com o pincel número 6, da C523 da Castelo. Venho aqui, ó, na parte de trás do laço, escureço também do outro lado, ó, e no meio faço um detalhezinho. Como o laço tá seco, gente, essa parte escura que eu tô fazendo é como se fosse eu escurecendo um pouquinho, mas daquele mesmo jeito que faz luz seca, tá? Com trabalho seco, eu venho jogando só sujeirinha de tinta no pincel e dando profundidade também, igual a gente faz com a luz seca, tá? Só com sujeirinha mesmo de tinta no pincel, eu vou escurecendo, ó, em alguns pontos, tá?
Venho aqui, ó, do ladinho do laço também. Aqui, ó, sujeirinha mais de tinta, venho escurecendo aqui, fazendo alguns detalhezinhos na ponta aqui do outro lado também do laço, tá? Venho, ó, com o branco, agora eu venho com o pincel número 8 da 421, esse meu pincel tem as cerdas bem pequenas, eu vou pegar a sujeirinha de tinta, só sujeirinha mesmo, venho, ó, no meio do nó do laço, vou passando, ó, essa luz seca e vou espalhando, ó. Como eu já tô só com sujeirinha mesmo de tinta no meu pincel, ela já vai ficar, ó, já vai pegar bem pouquinho do jeito que eu quero mesmo, só para dar um volume aqui nesse laço, ó. Eu fiz aqueles detalhes mais escuro no meio, então agora, ó, eu venho com branco pra ressaltar aquela dobrinha que o laço fez, né? Ó, eu dei profundidade, agora eu venho ressaltando aquelas dobrinhas, tá? Venho aqui também, entre uma parte escura e outra, ó, e vou jogando um pouquinho de claridade. Notem, gente, que é mínima essa luz seca, ó. E não se preocupe por estar jogando pouca tinta que vai sair, que não vai, tá? Ela vai aderir à pintura aqui, tá? E passo, ó, uma claridade, sujeirinha de tinta ao contrário também, ó, na beiradinha ao contrário do laço. Pra quê? Pra dar bastante volume, pra dar vida nesse laço, ó. Venho aqui, ó, nessa parte aqui da fita, ó, onde eu fiz os detalhes, agora eu vou dar volume também. E aqui, ó, tá? Vou passar uma claridade também, como se a beiradinha fosse lá pra trás e desse um detalhe, ó. Aumento aqui um pouquinho mais a claridade, aqui, ó, na beiradinha de cima também. Aqui, ó, aumento um pouquinho mais. Venho com sujeirinha do vermelho fogo, pincel número 2, porque esses primeiros quadrinhos aqui, ó, eu preciso deixar eles bem visíveis, tá? Então, ó, se for preciso, eu reforçar para eles ficarem mais evidente e assim dar mais um pouquinho mais de volume, deixar com mais vida, ó, eu refaço, tá? Se for preciso. O meu aqui eu vou retocar porque eu quero que fique mais evidente, tá? Ajeito aqui, ó, só o contorninho sem tirar o detalhe que eu já passei, né? Ó, não tô passando por cima da luz que eu dei. Aqui, ó, na beiradinha também. Aqui, ó, com bastante cuidado. Vejo se precisa algum lugar mais. Eu vou jogar um pouquinho aqui, ó, na beiradinha do nó do laço, ó, bem pouquinho. São detalhezinhos que eu vou percebendo que precisa e daí eu vou colocando, porque eu gosto de um trabalho bem feito. Pego novamente um pouquinho do branco, reforço aqui, ó, um pouquinho mais em alguns lugares, ó, reforço um pouquinho. E olha como que já vai dando, ó, volume, dando movimento, criando vida o laço, ó. Vejo se precisa retocar. Venho, ó, com o verde pistache, o verde oliva e o verde musgo e vou fazendo aquelas folhinhas fininhas, bem presentes nos desenhos de Natal, tá? Só, tipo aquelas folhinhas só com risquinhos mesmo, tá? Aquelas que a gente usa bastante nos trabalhos de Natal, ó. Venho puxando, ó, pegando essas cores. Posso fazer alguns com esse aqui, ó, com mais verde pistache. Aqui por cima, ó, vou fazer um também. Pego um pouquinho do verde musgo com verde oliva, vou puxando, ó, os detalhezinhos. E aqui do outro lado também, indo lá por trás, ó, do laço. Aqui vou pegar a pontinha em cima, ó. Aqui, vou fazer mais um com o verde oliva e o verde musgo. Jogo aqui do outro lado um pouquinho do verde pistache. Tô usando o pincel número 6 e esse aqui meu tem a ponta bem fininha, tá novo, então por isso é bem gostosinho de fazer isso daqui, tá? Venho, ó, aqui do outro lado também, vou jogando, ó, só puxando mesmo, tá, gente? Pego as cores que eu falei com um pouquinho do Aquarela Silk, sempre umedeço meu pincel no Aquarela Silk para ficar mais fácil de trabalhar e fazer esses riscos bem fininhos, ó.
Esse aqui, ó, só com verde oliva, vou puxando, ó, os detalhezinhos. Aqui eu vou ajeitar esse lado aqui um pouquinho mais, e aqui do outro lado, ó, vou fazer mais um da mesma maneira. Lembrando para vocês que querem acompanhar esse trabalho junto comigo, que gostou desse trabalho, quer fazer juntinho, o risco tá no começo do vídeo e também vai ficar salvo lá nos destaques do meu Instagram, tá? As cores, todas as cores, vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá? E na descrição do vídeo vocês vão encontrar também o link para o meu curso online de pintura em tecido, com temas variados, realismo, e está imperdível, então eu convido a todos vocês a fazerem. Aqui, ó, lá no meio, ó, lá por baixo, lá por trás do sino, vou fazer uma folhinha também. Venho trazendo, ó, outras folhinhas aqui por trás do sino, né, com verde oliva e o verde musgo, trazendo até aqui, ó, e aqui vou puxar mais uma, ó. Não precisa ser muito grande aqui, só a pontinha mesmo, tá? Ó, venho com um pouquinho do verde pistache, puxando aqui os detalhezinhos, respeitando o desenho bem certinho do sino, e aqui, ó, mais uma pontinha que vem de lá de trás, tá? Ó, e finalizo aqui com verde pistache. Ajeito, vejo se tá precisando, aqui eu jogo uns pelinhos em cima do sino, ó, bem pouquinho. E pronto, ó, o trabalho já vai ficando dessa maneira. Se você gostou e não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de todos os vídeos que eu posto aqui no canal toda semana. Esse trabalho foi feito com muito carinho para vocês, com esse efeito de xadrez lindo. Eu espero que vocês gostem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.